Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje temos um conteúdo especial, a carta psicografada de Eduardo Campos, aquele político que faleceu tragicamente em um acidente aéreo aqui do Brasil. Eu não li essa carta, convido você a fazer a leitura comigo, mas vale sempre aquela ressalva. Nunca se sabe da veracidade, pode ser que ela esteja completamente equivocada, pode ter informações distorcidas ou pode ser totalmente autêntica e genuína. Ela foi feita por uma médium aqui do Paraná que relata, pelo que eu entendi, o que aconteceu após a morte e não sei se ele vai fazer alguma revelação ali bombástica do porquê aconteceu. Se foi realmente algum acidente, se não foi. Eu também não faço ideia, estou apenas aqui fazendo uma leitura sobre algo que precisamos, obviamente, ter certa ponderação para que a gente não caia aí em informações equivocadas. Mas, feitas as devidas introduções, vamos para o relato. E ele começa então o seu relato da seguinte forma. É com profundo pesar e preocupação, embora a esperança que ainda acalenta-me, de certa forma, pela nova visão que adquiri neste plano de vida, que venho hoje expressar a indignação que abate a nós todos que passamos pela experiência de humanidade na área política da nação brasileira. Não quero deixar para o final desta mensagem enviar o meu coração inteiro de amor e saudade à minha digna família, tão valorosa e nobre, que eu mesmo me comovi diante de suas provas de fortaleza espiritual, desde os primeiros momentos da minha passagem, após o choque havido pelo que lhes era inesperado, e sem dúvida terrível para tão responsável companheira e dedicada mãe e esposa, e tão sensíveis e puros filhos que tive a honra de conceber como pai. A esses mais caros seres que tive no planeta e que podem chegar a ler esta mensagem, deixo meu preito de gratidão por toda a felicidade que afortunadamente tive na convivência com vocês. Como prêmio, sem merecer talvez de Deus, este ser incógnito de quem cada vez mais me aproximo, diante de tudo que venho sabendo aqui, nesta outra vida, da qual não tinha certeza de que existia, e dela viesse a falar com meus conterrâneos de pátria, nesta minha recente encarnação. Pelo oportúneo alvitre de estar aqui, enfim, comunicando-me através da mensageira que, antes mesmo que houvesse se concretizado o meu assassinato, olha só, assassinato, já me ouvi em entrevista na mídia na noite anterior e que perplexa soube pelos seus instrutores que todos que conhecem por Eduardo Campos viria a desencarnar. Eu agradeço emocionado pela sua disponibilidade solidária de hoje. Não sabia ela, porém, que tal desenlace de meu espírito do corpo daria-se na manhã seguinte, sendo que pela imediata sintonia com meu espírito, dada a surpresa de me ver acontecer o que soube na noite anterior, logo ao verificar o noticiário, estabeleceu-se um elo de participação espiritual decisiva com que somente hoje, após tantas vezes, lhe havia pedido para que redigisse minha voz lhe falando e agora se concretiza. Soube tudo quanto ocorreu nos bastidores de minha morte urdida, fato que não poderei detalhar nessa mensagem, a pedido dos espíritos que aqui me trouxeram por várias vezes e para a própria médium que não deseja estar envolvida em uma denúncia espiritual. Passei largo tempo me corroendo de inconformação, de contrariedade mórbida, de uma raiva atroz, pois não compreendia o porquê de tal inescrupulosa indigência moral do falso amigo de papos abertos, de nossa área de trabalho em comum no cenário da política brasileira. Após o impacto inicial, após ter sido rapidamente socorrido por membros da minha família portuguesa antiga e também por ter sido socorrido por Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e outros estuantes nomes das personalidades da Escola de Além Médicos Espirituais,
Ainda na época das eleições pude visitar esta médium e relatar aos seus ouvidos uma saga antiga que os orientadores espirituais haviam me esclarecido, sobre inclusive o porquê da trágica conspiração, olha só, conspiração para que fosse ceifada a minha possível eleição. Contei-lhe sobre a inveja que era a marca daquele que me tiraria a vida, ainda nesse novo tempo em que nos fora permitida a reconciliação. Estupefata, não quis até hoje cogitar de comentar com ninguém o que ela tentou retirar de sua mente, mas que ainda hoje a faz ter repugnância de quem se faz de bom homem no palco teatral do convívio parlamentar, nos antros escusos e fétidos do Congresso Nacional. Nossa, que forte, hein? Não tem provas e nada pode fazer. Ninguém creria nela. Esquece-se do que viu e ouviu de mim, mas eu não. Do que sei muito bem do que passei e do que senti. Contudo, não é sobre isso o motivo de estar aqui, fazendo colidir uma montanha de indignação que ainda tenho com a placidez e suavidade dessa alma forte e aguerrida que usa sua mão para grafar o que lhe inspiro. Após ter passado alguns períodos em sessões terapêuticas pós-traumáticas, aliás, que é muito comum em quem passa por acidentes assim, né? Certos tratamentos na dimensão extrafísica, não do corpo astral, que recuperou-se logo, dada a minha condição evolutiva, segundo me informaram os espíritos de alto escalão aqui na metrópole do Grande Coração, onde fico a maior parte do tempo. Então olha só, ele ficou na sessão pós-traumática, mas não do corpo astral, não do corpo, né, emocional, do psicossoma dele. Quando psicólogos de grande sabedoria mostravam-me os meandros e causas anteriores das situações de vida das criaturas humanas para estarem nessa ou naquela condição de vida, evidenciaram que foi de grande valia para futuros dirigentes da nação brasileira a minha trágica passagem. Foi isso que me fez ir recobrando paulatinamente a paz interior que dantes nutria nos meios terrenos pela honestidade de minhas ações em tudo que me fora dado, como competências a serem administradas. Como foi importante saber que existe um labirinto de experiências no mundo carnal, onde as portas só aparecem abertas e como convém aos sábios planejamentos divinos, apesar de todos os disparates que fazem parte dessa engrenagem evolutiva. Isso permite que se aproveitem as capacidades de maldade dos homens para fazer reciclar-se o que é mais incipiente e mais produtivo, para o êxito de ajustes que devem ser feitos em cada alma humana, rumo a uma digna ascensão espiritual de uma coletividade social. Aparentemente contraditório pode parecer o fato de eu ter compreendido até um determinado ponto, ainda insatisfatório, os porquês dos fatos humanos inconcebíveis, com a maneira como comecei esta missiva, dizendo que vinha com pesar e preocupação dirigir-me aos que dispuserem crer no que aqui está a acontecer, sobre o abatimento que nos causou políticos brasileiros e internacionais desencarnados, junto aqui no Parlamento Espiritual Planetário, em cidade acima do Planalto Central do Brasil. Primeiramente, caiu-se o abatimento, por termos constatado a pobritude de espírito, se é que existe esse termo, ou então crio agora, pois é mais do que pobreza, de algozes de um país destinado a florescer em todos os seus rincões, em todos os seus mais subjetivos aspectos. O labirinto divino existe sim, como aprendi, e aqui firmei que me foi ensinado, mas o livre-arbítrio humano e suas mais inclinações fazem-me ser ainda mais complexo e prejudicial à evolução de todos os envolvidos nesse drama nacional. A arbitrariedade de se mancomunar com sordidez em derredores interpretativos traiçoeiros de leis ainda imperfeitas, de constituições de nações, especialmente a do Brasil, cheia de embaraços teóricos e medidas que dão livre espaço de tempo
para ações retardatárias, obstrutivas de justiça plena e depois, portanto, sendo ineficazes. Faz-nos aqui, das cadeiras legislativas, das novas disposições espirituais que regarão a sociedade brasileira no terceiro milênio, ainda na nossa pequenez de sentimentos e emoções, que não é mesmo comparável às luzes dos nobres seres que aqui se aglutinam comigo. Quase desejar chutar o pau da barraca e voltar de novo, em corpo humano, ao cenário político, para ajudarmos a esquartejar de vez os inimigos da nação brasileira. Ruminavam seus planos, os quase já obituários, dentre vários que estão ou estavam na mira de gladiadores do passado, travestidos de líderes de movimentos sociais, os pérfidos traidores da pátria na vossa contemporaneidade. O cheiro do maquiavélico produto, de mentes irresponsáveis e comprometidas diante da lei divina agora, é como um mar podre, onde morrem os peixes pela inconsequência de seus poluidores voluntários, carrascos que se perpetuam nos poderes para dizimarem populações. Nossa, ele está indo assim com força nessa realidade podre que é a política nacional, né? Continuando. A ausência de princípios consistentes que fossem marcas de homens grandiosos, que se unissem em prol do surgimento de uma tão promissora nação de proporções continentais, pujante, magnânima, na sua fecunda condição de nutrir a prole nacional e até de povos refugiados, faz cair por terra. Se não for Deus a tudo inspirar, consertar em tempo, os sonhos dos que amam o Brasil, aí entre vossos pares e aqui, entre os nossos amigos povos verdadeiros, em lares hospitaleiros de espíritos que continuam se consagrando ao serviço social pelo planeta e pelos seus povos. Regurgitaram de suas entranhas, de susto e desgosto, os cidadãos brasileiros, sim, pois pior que isso, haviam vomitado sobre um povo esperançoso o veneno dos bandidos, com suas mentes inconsequentes, que não cogitam sobre o desencadeamento de suas manobras em futuras repercussões em seu próprio processo evolutivo. Olha, isso aqui foi impecável, hein? Sim, agora falo como quem contemplou o que vem depois da morte. Olha, eu que estudo a experiência fora do corpo e a vida após a morte, quem está no meio da corrupção, olha, esses estão literalmente lascados depois que chegaram. Vamos lá, continuando. Vivo o além da vida e estou aqui, crendo ou não crendo, que os que, como eu, nada sabiam sobre a vida que ela continua e, portanto, que engulam o que eu tenho a dizer. Os milhares que indignaram-se com a inspirada lembrança de Deus, naquela irmã cheia de luz, ainda verão a sua justiça. Tentam vender a imagem de integridade os que, na verdade, são cúmplices de legiões de inimigos da terra de Vera Cruz. Mas ela se esfalecerá logo mais, num profundo abismo que haverão de conhecer os que são os vândalos anônimos de uma baderna maior que as das ruas, pois que na surdina atearam fogo nos corações dos cidadãos brasileiros, quebrando as vidraças da transparência de seus mais acalentados desejos em prol do Brasil e de sua gente. Da honradez que não existiu, morrerão os que já estão mortos em si mesmos e encontrarão, além do mármore gelado do fatídico destino dos homens, o frialdade maior de suas consciências despidas de honestidade. Falo não somente aos que têm conivência com acontecimentos recentes, mas a todos que são réus diante de suas próprias almas e diante da justiça de Deus. Não passarão nos tribunais da eternidade os que são tributos de falácia, de boca cheia de vermes perniciosos que habitam em seu interior e que contaminam a alma quase ingênua do povo brasileiro. Ingênua, porque a despeito do que pensam conceber sobre os antros da política, nada sabem ante a lente que hoje tenho ao meu dispor para conhecer o tamanho da inescrupulosidade de meus antigos parceiros de embates políticos.
Nada se esconde do Altíssimo. E se falta de fé ou falsa fé, essa que demonstram ao entrar em igrejas para serem vistos como sérios combatentes em nome do povo, haverá de os surpreender, caros e não caros verborrágicos senhores, muitos verdadeiros exemplos de probidade e retidão, convivendo com víboras nos corredores públicos de espaços que deveriam ser labirintos de justiça, complexos como afirmei ao iniciar essa mensagem, mas de portas morais abertas, por onde a verdade e a sociedade faminta de progresso, de ordem e de paz se proclamasse. No anseio que tenha conseguido expressar tudo o que ia na garganta, desde que desengatei-me do meu querido corpo, pelo qual podia abraçar os amores da minha vida, lanço um olhar de piedade aos meus falsos amigos, traidores que foram a mim e ao seu próprio futuro, que de mim possam se lembrar nos umbrais da terra, pois ajudarei a resgatá-los da tenebrosa esfera de dor que os aguarda. Não guardo ódio, mas sim, ainda dentro de mim, revolta, pois sobre o que se afirma ser karma nos meios espíritas, a mim foi dito que nem sempre. O livre-arbítrio para matar faz parte da lei divina. Muitas vezes podem ser evitados ou permitidos, pois encontram-se os crimes como peça de um mosaico de sábias disposições divinas, como ainda estou tentando compreender, como os lhe disse antes, participando ainda de sessões não mais terapêuticas, mas de conhecimentos espirituais e universais. Após certo padrão de consciência mais equilibrada, voltando ao enfoque da minha vida além túmulo, eu fui convidado a ocupar uma cadeira no Parlamento Espiritual Planetário, onde escrevo projeto para coligações e convênios para a educação de jovens do Brasil, o que já aspirava e fazia aí em outros moldes. O que pretendemos aqui é uma revolução na educação, que saberão com o tempo, pelas iniciativas de novos ministros de governo, seja do atual ou de outros, que possam assimilar ensinos durante as madrugadas, juntos em espírito, aqui onde atuamos em favor dos estudantes da nossa grande e abençoada terra do Cruzeiro. Aqui se trabalha, mas de verdade, com fins e metas muito bem estudados e perseguidos. Aí, muitos trabalham para outros enriquecerem, e na área parlamentar, muitos enriquecem suas vidas de acertos ou de erros, sendo que caberá a cada um acertar suas contas no placar aqui de cima. Tentei atenuar meu discurso através dessas últimas linhas, em respeito ao coração da valente irmã, que se agitou ao sentir a minha ainda remanescente revolta com a podridão dos comparsas, que atualmente estão em efêmeras cadeiras de glórias fictícias. O que se leva da terra é só o que se é e o que se constrói de fato. Ninguém chegará num espaço ou numa forma espiritual digna, de forma fácil como é a dos que promovem a corrupção. Essa senda cruel onde se atiraram os que achincalharam a pátria dos novos mandamentos do Cristo e ainda zombam de todos que estão remoendo de desesperança, sem rumo e sem fé. A esses puros de coração, que têm suas formas distintas de ser, que têm fé em suas distintas formas de falarem com Deus, aos que são ateus, mas justos e honestos e perseverantes na honestidade, e aos que não falam a linguagem religiosa, mas são luminares pilastras do país, nos seus múltiplos âmbitos, pessoas cuja ética admirável e responsável e exemplar condução de vida própria, como agentes de transformação sociopolíticas do país, que realmente lutam pelo Brasil. Devo tentar acender em seu interior a chama da esperança daqueles que também trabalham aqui, numa outra dimensão de vida, em nome da justiça e dos planos divinos para a terra, em especial para nós e vós no Brasil. Estamos juntos. Tudo terá jeito, pois há estratégias traçadas por aqui, no plano espiritual. Fez parte da história a malandragem do livre-arbítrio constatada, mas dentro de um painel de expectativas divinas, quanto é o que há disposto ao ser humano, que levará uma nova consciência, pelo aprendizado que traz em seu bojo
e toda a população de representantes do país. Fiquei feliz por poder deixar ao Brasil as minhas impressões sobre o passageiro caos atual e sobre o que vivo e faço aqui onde estou. Lindo espaço, aliás, de moradia, com excelsos ex-dirigentes da nação, na própria cidade astral onde se reúnem, em imenso salão parlamentar, que são os verdadeiros guardiães desta exuberante nação, que são políticos comprometidos com o bem-estar, a ordem e o progresso da pátria do Cruzeiro. Estando nós aqui, de onde projetamos nossas ideias a médium, sendo orientados por Anjo Ismael, tutor espiritual do Brasil. Concluímos dizendo que todos os brasileiros passam por uma encruzilhada dentro do labirinto de permissões divinas, mas que a maioria optará pela luta sincera em favor do bem geral, de uma forma ou de outra. Mesmo que não totalmente satisfeitos com medidas provisórias, coerentes de certa forma com o que é possível no momento, que lembre-se que poderão um dia ser fecundas. Que toda a trilha a ser palmilhada pelo novo governante do país, seja esse ou aquele que ainda surge no panteão de possibilidades, que se desdobre em novas decisões a cada dia, seja palmilhada com retidão, de forma visionária, honesta e frutuosa. Que sejam os brasileiros envolvidos em clima de certeza e de que não estão sozinhos. E que os mais violentos poderão ser contidos pelos trabalhadores da área de policiamento espiritual, mas que algo mais preocupante pode lhe advir se não forem cautelosos também, quanto aos que incitam pessoas radicais a se imporem ante o restante da população. Só que eu abraço afetuosamente a irmã que me acolheu e dedico-lhe flores rosas daqui do jardim de onde a puder colher. Aos amados familiares, parentes, amigos de jornadas nas leiras políticas e aos meus queridos servidores de tantas instâncias onde pude transitar e agir, lealmente, conforme ditava a minha consciência, manifesto minha gratidão por ter estado com vocês, mesmo que por tão pouco tempo. Mas o perfume das almas sinceras, que graças a Deus vem de maioria de todos que conheci, nos grandes e sérios momentos da minha vida, eu ainda sinto. E dele me nutro espiritualmente, assim como pude ouvir suas preces e deferências em datas especiais. Muito obrigado por isso. Brasil, te quero bem. Conte comigo. Com cordiais saudações a todos que me leram. Que relato realmente muito forte, palavras muito bem escritas. Fala que não foi tirada a vida por pessoas que realmente queriam, pelo nojo que existe nessa área, que é realmente uma podridão só. Agora, impressionante o relato de falar que realmente está sendo acolhido por outros políticos que tinham dignidade e que todo esse processo, o quanto que vai ser forte para quem está passando por isso. Aliás, independentemente da sua visão política, uma coisa é correta. Se você compactua com corrupção, com falta de lealdade, com essa amoralidade ou essa imoralidade, independente de quem seja, você está errado. E o que ele fala é justamente isso. Não é o lado A ou B, mas é a moralidade, a honestidade. Porque se você apoia uma certa pessoa que ela machuca, que ela corrompe, que é literalmente desonesta, não é mais visão, é radicalismo, é fanatismo, é falta de criticidade. Então, eu acho que as palavras dele foram muito felizes em todo sentido. Como eu disse, esperava até uma coisa muito mais religiosa, entretanto, achei muitas palavras coerentes, fortes e é difícil falar assim de supetão, até porque eu acabei de ler com vocês, mas parece ser muito razoável tudo o que foi falado ali. Se foi tirada a vida ou não, não sei. Isso é algo que teria que se investigar, mas que é uma carta extremamente forte, isso é. Mas o que você achou disso tudo? Faz sentido, não faz? Você acha que a vida dele foi apenas um acidente, não foi? Coloque nos comentários aqui. Eu sei que é um assunto mais polêmico, mas de qualquer forma, gostaria de ouvir o que você tem a falar sobre isso, tá certo? Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui.
Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu!